E aí galera do Fino, Thiago Araújo aqui. Hoje estou recebendo esse amigo pela segunda vez aqui no nosso canal. Ele que é o mestre, literalmente, porque ele é historiador e pesquisador e crítico da música popular brasileira e está lançando o segundo volume do seu livro, A História da Música Brasileira Sem Preconceitos. Eu amo essa parte do Sem Preconceitos. Com vocês, Rodrigo Faur. E aí, gente, tô por aí. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. A gente já conversou aqui quando você veio lançar a primeira parte do seu livro, que é realmente assim, uma enciclopédia para quem quiser saber mais sobre música brasileira. E eu queria assim, só relembrar para o nosso público aonde que você começou a ser essa pessoa super conectada com música e principalmente a música do Brasil. Bom, eu sou filho de uma professora de música, né? E minha mãe comprou alguns primeiros discos pra mim, quer dizer, pra ela, e eu me apossei desses discos com 6, 7 anos. Eu não gostava de música infantil, na época também não tinha tanto. E eu comecei a ser fã de Gal, Bethânia, Chico Buarque, Rita Lee, Beth Carvalho, Simone. Essas pessoas já me chamavam a atenção desde 7 aninhos, assim. Então eu fiquei louco, aí cada vez que saía um disco novo, por exemplo, da Gal, eu pedia pra alguém comprar, sabe? Minha mãe, meu pai. E aí pronto, começou. Aí na escola eu já era especialista, embora não fosse, gostava de meia dúzia de pessoas. Só ouvia música brasileira até os 16 anos, eu era MPB maníaco. Depois é que eu fui ouvir coisas estrangeiras. E pronto, aí fui. Quando eu fui pra faculdade, já fui fazer jornalismo. Com 17 anos já estava fazendo comunicação. E não existe essa especialidade, né? De crítico, nem de jornalista de música, mas eu sempre me guiei pelos meus mestres, como Tarek de Souza, foi um grande crítico do Jornal do Brasil, que inclusive fez a orelha do primeiro volume, é um grande amigo. E pronto, aí fui, e depois eu virei produtor, e aí pronto, aí depois fui fazer outras coisas também, escritor, e apresentador, youtuber, o diabo, mas a minha formação foi essa. Inclusive o canal do Rodrigo, gente, é sempre uma delícia assistir, porque você tem os principais nomes da música brasileira, gente que você não encontra por aí falando tão livremente, tão à vontade, né, sobre a sua obra. E eu queria saber o seguinte, a primeira parte do livro foi de 1500 até o meio dos anos 70, e aí essa nova parte é dos anos 70, final dos anos 70 até os dias atuais. Por que você quis fazer essa quebra? O que teve de tão assim específico nesse momento para poder ser assim, pro próximo bloco? Na verdade, gente, é que é um livro só, ficou grande demais, eu tive que quebrar em algum lugar. Aí eu resolvi quebrar no final, a partir de 78, porque a partir da queda do ato institucional número 5 da ditadura, ele cerceava os compositores, né? Então as músicas eram censuradas, certas coisas não podiam aparecer em música. E a partir de 78, 79, a música brasileira começa a ficar mais leve, entendeu? Com temáticas mais sensuais, uma coisa de comportamental em relação às mulheres, e até os LGBTs começa a aparecer, coisa que nunca antes aparecia. Então é um momento muito, muito especial, foi justamente a época que eu descobri a música também. Para nossa audiência que é muito jovem, o AI-5 era a censura da temporada da ditadura no nosso país. Em 78 ele caiu, isso? Essa informação de 78, nem sei super. O que tinha na música de tanta censura assim, antes, que você pode ilustrar pra gente poder visualizar? Por exemplo, assim, se você tivesse uma coisa que podia ser um palavrão, porque assim, o ato institucional número 5 instituiu a censura prévia. Então, se você fosse montar um texto de teatro, você tinha que submeter esse texto aos censores e eles devolviam com partes rasuradas, quer dizer, isso se eles achassem que o cômputo geral não podia, você nem podia montar a peça, mas às vezes eles soltavam com algumas mudanças o texto. E mesmo assim, toda segunda-feira você tinha que ir numa unidade da censura para renovar esse alvará para você fazer a peça ou o show. Porque se eles soubessem que tinha alguma coisa considerada subversiva no meio, eles já cancelavam a temporada. E no caso dos discos, eu quero fazer um álbum com 12 músicas. Você tinha que submeter as letras dessas 12 músicas para a censura previamente, e se eles também aí cortavam algumas coisas ou não liberavam. Então tinha essa censura por questões políticas, que você não podia falar mal do governo, e por questões comportamentais, que essa coisa careta que veio recentemente também do pátria, família, né? Isso que eu ia dizer, e as pessoas brigando para que isso volte, né? Exatamente. Isso tinha muito na época. Isso é contra a moral. E mesmo depois que caiu o AI-5, a censura só foi acabar no Brasil em 88, por aí. Antes ainda tinha, por exemplo, a Rita Lee, que falava muito dessas questões comportamentais,
Em 83 já teve 5 músicas censuradas no disco até a boca dele sair. E 2 ainda saíam com o carimbo que era proibido que elas tocassem em rádio. Até aqui tal nós dois numa banheira de espuma. Até essa música, ela teve que trocar uma palavra, porque senão não podia sair a música. Hoje é uma brincadeira de criança. Você vê, depois que a Tati Quebra Barraco falou todas aquelas coisas que queria fazer na cama com todo mundo, isso é uma coisa, isso foi nos anos 2000. A própria Rita Lee. Não, isso foi nos anos 2000, mas assim, você pensa que no final dos anos 80, uma música como Banho de Espuma, que tal nós todos numa banheira de espuma, isso foi censurado. Entende? Então, assim, é inacreditável, tá entendendo? O primeiro disco da Blitz, que foi a banda que renovou o rock brasileiro em 82, que está no livro, que foi a banda de onde surgiu a Fernanda Abreu, por exemplo. Essa banda, o primeiro LP dela, tinham 2 faixas, uma falava um palavrão, puta que pariu, e o outro falava peru de Natal. Essas músicas foram censuradas. Aí o que o Máriozinho Rocha, que era o produtor do disco, fez? Para mostrar que ainda tinha censura no Brasil, as faixas saíram rasuradas no disco. Então eu me lembro que eu fiquei chocado, que eu com 10 anos comprei o disco, as 2 últimas faixas elas vinham inutilizadas, assim, como se fosse com uma gilete no sulco do LP. Então isso era uma forma dele mostrar que mesmo com aquelas 5 ainda existia uma censura ridícula no Brasil. Cálice, do Chico Buarque. Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice era do calar-se, do verbo calar, né? E o cálice, né? Então essa música ficou 5 anos na censura. Aí em 78 pôde sair. Apesar de você, amanhã de ser outro dia também. Ele lançou essa música, os militares comeram mosca, vendeu um monte de compactos, eles perceberam que o Você era o sistema, eles recolheram os compactos e todo mundo tinha regravado a música. Entendeu? Os discos de todos. Até o Benito de Paula, no primeiro disco que tinha feito um disco de cantor, ele gravou essa música, o disco dele foi recolhido. Então, acontecia esse negócio. Foi uma época, por exemplo, que surgiram 40 cantoras. E a maioria delas também compositoras, né? Tirando a Elba Ramalho e a Amelinha, que não eram muito compositoras, a maioria delas eram. Então, assim, Fátima Guedes fez o primeiro disco. Joyce já vinha, mas estourou nessa época. Sandra de Sá, Ângela Rorô, Zizi Posse, Marina Lima, um monte de grandes cantoras começaram nesse período também. Então isso foi um marco também. O Ney Matogrosso lançou músicas fortíssimas com essa temática, Sou Homem com H e Como Sou, o Tim Maia com a Sansana Sá, Vale Tudo, só não vale dança homem com homem, nem mulher com mulher. Aí no final ele fala, atenção, cuidado com a nova ordem, agora liberou geral, agora vale tudo. O Pepeu Gomes, ser um homem feminino, não fere o meu lado masculino, que agora ele e a Baby regravaram essa música de 83. Então, nessa época começou a surgir. O João Bosco e o Aldir tem uma música maravilhosa também, fala de um casal que há uma troca de casais no meio, que o homem fica com o homem do outro casal e a mulher fica com outro casal. Mas que no final o casamento continua a mesma bosta, quer dizer, que não importa o gênero, né? Essas brigas de casal, essas confusões, acontece tudo isso. Então isso era inédito na música brasileira, não tinha. Música que falava em lesbianismo, por exemplo, só teve uma que o Chico Buarque fez com o Rui Guerra para uma peça que foi censurada, chamada Calabar, a música Bárbara. Ele gravou, mas como era uma gravação ao vivo, os caras tiveram que na Gillette cortar a fita em algumas palavras e botar umas palmas altas para encobrir certas coisas que davam a entender que eram 2 mulheres. Aí em 80 a Angela Rorô grava essa música, a Simone grava com a Gal essa música. Todo mundo que a gente venera, assim, a grande maioria dessa turma, por mais que não fossem as pessoas que verbalizassem ser LGBTs, quase todo mundo era LGBT ali. Como é que era lá atrás você não falar sobre a sua sexualidade em público, mesmo sendo um músico muito estourado? Mas, querido, olha só, para os novinhos, a gente tem que entender o seguinte, as pessoas só começaram a assumir publicamente que eram gays na época do Facebook. Isso tem 10, 11 anos, porque antes as pessoas só sabiam entre a gente. Mas é isso muito importante. Como a nossa audiência é muito jovem, é muito bom entender de quem realmente é muito, estudioso do assunto, pra gente poder ver como tudo mudou. O tabu da sociedade brasileira em relação a isso era tão forte que você vê. Só agora os galãs da Globo estão podendo assumir, os apresentadores. Isso tem 3, 4 anos. Entendeu? Se você fosse um galã, mesmo em Hollywood, você não podia de jeito nenhum. Isso era escondido a 7 chaves, não era só no Brasil. Entendeu? E no Brasil também, né, país latino com uma cultura machista ainda maior ainda, você dizer que era gay ou que era lésbica era uma coisa que te diminuía num grau terrível. Então, por exemplo, num trabalho, numa família, todo mundo sabia quem era gay, quem era lésbica, etc. Mas ninguém falava, era um assunto, só se falava por trás, ninguém falava na frente, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, essa onda que teve pré-AIDS, né, que foi de 78 até 86, de várias músicas que sugeriam coisas gays, foi um boom.
Mas isso era uma coisa mais nas letras do que na postura dos artistas, entende? As únicas mulheres que tinham falado sobre isso foi a Alessi Brandão, que mesmo assim depois ela parou de falar, porque ela recebeu também um boicote terrível na carreira dela, ficou 5 anos sem gravar, porque ela ficou muito estigmatizada com isso. Aí ela voltou com o movimento pagode nos anos 80, o que é isso, meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Ela mudou um pouco o estilo dela, entende? E a Ângela Rorô por causa de um escândalo que envolveu uma briga dela com a Zizi Posse, em 81, entende? Porque antes, mesmo a Rorô, que já tinha umas músicas um pouco mais abertas, assim, mas não muito, mas um pouco, ela não falava sobre isso na televisão, em lugar nenhum. Entende? E os homens também, tirando o Ed Starr, que foi um performer, cabareteiro, ator e tudo, que fez um disco que é considerado o primeiro disco queer assim, brasileiro, em 74, mas que também não aconteceu, a única figura realmente que brincava com essa cultura queer, mas também de um jeito diferente de hoje, era o Ney Matogrosso, entendeu? Porque o homem não podia usar nem sandália havaiana, porque isso era coisa de mulher. Não podia usar uma camisa vermelha, entendeu? Você não podia usar pulseira, não podia brinco. Isso tudo foi uma coisa que foi, sabe, que veio assim de alguns hippies, uma coisa assim, os gays começaram a usar também, não sei o quê, e sunguinha, tanguinha, não sei o quê, uma geração do desbunde aqui do Rio de Janeiro começou a usar, aí depois foi incorporado pela cultura hétero. Então, assim, quando veio a AIDS, então, atrasou muito esse processo, entendeu? Porque se não fosse a AIDS, talvez nos anos 90 já tivessem outros artistas, os Johnny Hookers da vida, já poderiam ter aparecido talvez nos anos 90, e não apareceram. A gente só teve 2 artistas transgressores nesse sentido, foi o Edson Cordeiro e a Cássia Eller, que mesmo assim, no repertório deles, você não vai ver tantas músicas assim, entendeu? Que falem de homem para homem, de mulher para mulher, ou clipes nesse sentido, entende? Aí veio depois a Ana Carolina nos anos 2000, entende? Que também em 2005 deu uma entrevista dizendo sou bi daí, ela nem podia dizer sou lésbica daí, entende? Então você vê essa geração que vem, a Lineker, o Johnny Hooker e outros maravilhosos, as Bahias e a Cozinha Mineira e outras tantas, isso já é a partir de 2013. Entende? E aí também teve aquele embate do Ney com do Johnny Hooker falando do Ney, que não sei o que, não, porque tem que segurar a bandeira, são bandeiras diferentes. É bonito o artista, né, assim, ter aquele nicho de público e dizer, né, e segurar, só que assim, na geração do Ney, que tem 81 anos hoje, só dele ir pra frente da televisão, rebolar, usar brinco, usar batom, pintar a cara, e peludo, e rebolar na frente da televisão, o Ney não precisa falar mais nada, entende? Foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Só que o Ney nunca quis ser o artista gay. Ele queria que essa cultura dele e essa maneira de ser, sabe, fosse para todos. Que todo mundo, e ele conseguiu, porque todo mundo, até meu pai é fã do Ney Matogrosso, entendeu? As pessoas entenderam uma outra maneira de ser. Então a transgressão do Ney, na verdade, era uma utopia daquela geração do desbunde da década de 70, que assim, que as pessoas pudessem ser o que quisessem até sem rótulos, entende? Porque, por exemplo, o Ney teve mulheres também, assim como outras mulheres da época, o Magal também, todos tiveram mulheres, tiveram homens. Eles não, eu sei que isso é utópico, que nós temos que lutar pela nossa LGBT, eu não estou dizendo que não se deva fazer isso, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu estou dizendo que naquela época, e muitas pessoas que eu conheço dessa geração que estão vivas, elas nem gostam muito de rótulos, mas não é por uma caretice, porque sempre assumiram o que foram e os romances delas. É porque eles já estavam tão à frente que eles queriam ser seres sexuais. Então, se você está afim de hoje transar com mulher trans, você está afim de transar com homem trans e tudo mais. Só que, além disso, ainda botou a cultura queer na cara dos caretas. Se todo mundo sabia que todo mundo era bi, era lésbica, era gay, tinha um pacto de silêncio, como é que funcionava nessa época para tipo, não vazar essa informação, não falar sobre isso? Primeiro que não era todo mundo que sabia, né? Ainda tipo tem assim, pelo menos no mercado, os bastidores, talvez. Tinha a revista Amiga, que era uma revista de fofoca, né? Que meio que jogava no ventilador um pouco essas coisas. Então, quem acompanhava esse negócio, saía umas notas maldosas, umas coisas assim dúbias, entende? Se falava sobre isso, mas nenhum jornalista teria coragem de, sabe, assim, de tirar alguém do armário. Exatamente. Que era uma indelicadeza, na verdade, entende? Uhum. Então, era isso, porque era um pacto de silêncio da sociedade inteira. Veja bem, Thiago, não era só dos artistas, era uma coisa da sociedade. Então, lá nos anos 80, a gente tem esses artistas todos maravilhosos, e aí veio o HIV, como você falou,
que foi um choque e colocou o gay, principalmente, ultra estigmatizado como um problema. Era o câncer gay, né? E aí, como que isso impactou a música? A figura que realmente foi obrigada assim, a se revelar já nos últimos momentos foi o Cazuza. O fato... E veja bem, você olhar na obra do Cazuza, não há muitas referências homoeróticas. As coisas são muito subliminares. Renato Russo também. Renato Russo começou a falar disso já nos anos 90. Nos anos 80, o Legião era um grupo absolutamente hétero. As pessoas que gostavam de Legião eram héteros, na maioria, entendeu? E o Cazuza, ele sempre foi mais pra fora, sempre foi mais debochado. A obra dele é muito atual, inclusive ele... E também por quê? Porque ele é filho do João Araújo e da Lucinha Araújo. O João Araújo foi um grande produtor de discos no Brasil. Então, ele ouvia de tudo na casa dele. Ele era fã de Dolores Duran, ele era fã de Calbi Peixoto, ele era fã enfim, ele era fã da velha guarda, do Lupicínio Rodrigues. Então, quando ele fazia as letras dele, as letras tinham mais profundidade, tinham mais coisas, porque ele tinha mais referências da música brasileira que os roqueiros da geração dele, que estavam mais ligados nas coisas de fora. Então, as letras do Cazuza são muito ricas. Só que não tinha muitas referências homoeróticas, entende? Só que aí, no fim da vida dele, ele foi obrigado a sair do armário nesse sentido da AIDS e tudo mais, e isso foi uma coisa fundamental no Brasil para esse debate público, de se falar de camisinha, de se falar, sabe, de transa, sabe, essa coisa do Cazuza, que era um ídolo, era um cara importante, e ele exposto daquela maneira na televisão e em tudo mais, aquilo foi muito forte para o debate público em relação à doença. Assim, ele nunca falou, eu sou gay, não, ele... Mesmo na obra dele do final, ele usou uma música que o Djavan fez para o Paulinho da Viola, falando dos dois homens apaixonados, pela admiração que ele tinha, né? Que é uma música chamada Nobreza, e ele, como já dizia Djavan, dois homens apaixonados. Ele não fala na primeira pessoa, nem assim, entende? Mesmo no final, né? Ele assumia que gostava de sei o quê, mas sabe, aquela coisa, eu sou gay, isso ele também não era tão panfletário. Porque isso não é daquela cultura dessa época, isso é um pouco para frente. Aí já no meado, assim, 92, 93, 94, aí o Renato, por exemplo, já faz Stonewall Celebration, já faz o Equilíbrio Distante, que era um disco italiano com uma estética meio gay. Aí em 95 tem um grande boom, que aí tudo começa a abrir, com as festas, com as raves, né, com essa cultura clubber que já estava vindo desde o início dos anos 90. Aí a mídia descobre os gays, a grande mídia, o mainstream, em 95, que foi justamente quando eu me assumi. Não é que eu fosse no armário, eu não entendia o que eu era, entende? Porque você não tinha informação. Você podia sentir uma coisa, mas isso acho que não é certo. E tudo socialmente era falado como errado, não pode, esse caminho não dá. Todos os personagens de novelas, personagens de filmes, personagens de peças, tudo era uma coisa marginalizada, era uma coisa, eram os vilões da história, ou morriam no final, ou era uma coisa pejorativa, ou era bicha louca, entende? Que tem o seu valor, mas nesses sempre foi usada, né, de uma forma, né, assim, estereotipada pelo mercado. Então, assim, não, eu não quero ser isso, entende? As pessoas não têm ideia das transformações, por isso que a gente tem que lutar politicamente, entende? Porque os direitos garantidos não significam que eles vão ser para sempre. Pode entrar um maluco, como aconteceu nos Estados Unidos agora, e tirar o direito das mulheres de fazer aborto, por causa de um suposto Deus, de uma suposta religião que não quer isso.